Olá, amante da tecnologia! Aqui quem fala é Gustavo Guanabara e estamos de volta com o curso de HTML. Nesse tempo que a gente ficou parado, muitas formas de comunicação surgiram aí dentro do site, né? O podcast continua a toda, nós estamos no 46º episódio, partindo para o 47. Se você não conhece o que é um podcast, você pode aqui, logo que você entra no site, no canto esquerdo, você tem todas as informações, mas o mais importante é o seguinte: se você não sabe o que é, clica aqui, ó, escute agora, e fica um pouquinho escutando, vê se interessa, né? É um programa em áudio, então a gente está aumentando gradativamente o número de usuários, então é bastante interessante. E uma outra maneira de se comunicar é que agora a gente tem uma coluna no jornal Rua Web. Então, o Guanabara.info, a partir de agora, tem uma coluna. Acessem aí o site que está passando aí embaixo também e vocês podem visualizar. Mas chega de conversa, chega de papo e vamos para a nossa aula. Na aula anterior, a gente trabalhou o seguinte. A gente está fazendo uma página sobre o iPhone 3G, já colocamos imagens, já tivemos formatação, já aprendemos a colocar cores e a gente tem um texto aqui. A minha ideia é a seguinte: hoje, na 7ª aula, nós vamos, por exemplo, aqui, ó, tem algumas características do aparelho. E você tem as características. Isso aqui tá meio feio, isso aqui não tá num formato legal. Seria bom que ele ficasse em forma de lista, né, com itens. Então nós vamos transformar isso aqui em listas, que é o nosso assunto de hoje. Vamos partir para uma cópia. Vamos criar uma cópia aqui, ó. Copiar, botão direito de novo, colar. E eu vou criar uma cópia e vou chamar ele de PG6. Vamos editar essa página, clicando com o botão direito. Vou abrir com um bloco de notas. Basicamente, é o mesmo documento. Vamos abrir ele no nosso navegador. Basicamente é o mesmo documento. Agora é a nossa 7ª aula. E vamos transformar isso aqui numa lista. No bloco de notas, aqui no meu código-fonte, a primeira coisa que eu vou fazer é tirar esse BR. Só relembrando, BR é Break Row ou quebra de linha. Então vou tirar todas essas quebras de linha e vamos ver qual vai ser o primeiro resultado. Vou salvar as alterações, atualizar no site. Então, olha, algumas características ficaram todas elas alinhadas porque eu tirei as quebras de linha. Mas o que vai importar para a gente é o seguinte. Então, vamos começar a criar uma lista. O primeiro tipo de lista que nós vamos criar é o Ordered List, ou lista ordenada. Então, tudo que tiver entre OL e /OL vai ser uma Ordered List, né? Só que se eu fizer só isso, não vai ter resultado. Cada item da lista eu tenho que marcar como LI, ou List Item, ou item de lista. Então, LI no início de cada um dos itens e /LI, tem que ser aberta e fechada. Então, /LI no final de cada item. Faltou um LI aqui. Então, agora eu já tenho uma lista ordenada e eu tenho vários itens. Então, esse eu tenho primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto item. Vou salvar e vamos ver qual é o resultado disso. Olha lá, algumas características do aparelho são 1, 2, 3, 4, 5, 6, as 6 características. Se você não quiser, por exemplo, Guanabara, não gostei, eu não queria numerado, eu queria aquela com marcadores, com bolinhas. Então, aí é muito difícil. Olha, eu vou tirar de Ordered List para Unordered List. Isso é, uma lista não ordenada, uma lista com marcadores. Vou salvar as alterações e atualizar. Automaticamente a lista mudou para pequenos círculos. Mudar esse marcador também não é muito difícil. Aqui no L eu posso fazer assim, ó, type igual, entre aspas, square. Salvando as alterações e atualizando. Mudou para pequenos quadrados. Se eu quiser, eu ainda posso botar circle. E ele vai alterar para círculos brancos. Se você quiser o padrão, ou você não coloca nada, ou você coloca disk. Então, a lista com marcadores e a lista ordenada são os dois tipos de lista principais dentro do HTML. A gente pode trabalhar com listas numeradas. Vamos começar a trabalhar com alguns parâmetros dessas listas. Vou voltar aqui para uma lista ordenada, né? Então é OL, e mostrar alguns padrões que podem ser criados com listas ordenadas. Primeira coisa, quando é uma lista ordenada, eu não posso usar disk, porque ele não é uma lista com marcadores. Mas eu posso fazer assim, ó, por exemplo, type A. Vamos ver o que vai ser o resultado. Atualizando, ele vai fazer A, B, C, D, é um índice alfabético.
Aqui ela é case sensitive. Se eu colocar um A minúsculo, ele vai ter ordenação alfabética em letras minúsculas. Se eu coloco a letra I maiúscula, eu vou ter numeração em números romanos, em algarismos romanos. Se eu tiver um I minúsculo, da mesma maneira que acontece com as letras, a letra A minúscula, ele está em minúsculo. Aí você vai pensar assim, poxa, Guanabara, então se eu coloco um A, ele vai fazer a ordenação por letra. Então, mas se eu quiser começar com, sei lá, com F, é só colocar F, correto? Vamos ver se funciona. Não adiantou nada. Ele criou uma lista numerada. Vamos voltar aqui para o A. Se eu quiser começar, por exemplo, da letra C, é só eu botar assim, ó, start igual a 3, que é o terceiro item. Salvando e atualizando, ele pegou do 3. Então, se eu pego aqui e coloco I maiúsculo, start, 5, automaticamente ele vai começar do V. Olha lá, né? Então, o algarismo 5 em romano. Então, as listas ordenadas e as listas com marcadores, elas são muito úteis para a gente poder criar separações no nosso código. Uma coisa que é interessante é, por exemplo, um pouco mais leve. Deixa eu transformar isso aqui numa lista sem ordenação. Uma lista com marcadores. Vou botar aqui type square. Digitem square em minúsculos sempre, tá? Não adianta colocar start, porque ele é uma lista sem ordenação, então não existe início, todas elas têm o mesmo marcador. Dentro de um pouco mais leve, eu vou ter uma lista ordenada, por exemplo. Então, tudo que eu escrever aqui entre OL e /OL vai ser uma lista ordenada dentro de uma lista não ordenada. Então, eu posso criar listas uma dentro da outra, tá? Contanto que eu me organize para isso. Então, eu vou até usar uma indentação aqui. Eu vou ter dois itens, 350 gramas sem capa, nada a ver, né? Mas só pra gente... E 380 gramas com capa. Nada a ver, o peso do iPhone eu nem sei, não tô nem aqui vendo. Mas o que eu fiz aqui é um pouco mais leve. Ele é 350 gramas sem capa e 380 gramas com capa. Isso é uma lista ordenada dentro da lista não ordenada. Vamos ver o resultado disso. Atualizando, olha lá, ó. Um pouco mais leve. Primeiro item, 350 sem capa. Segundo item, 380 com capa. Eu posso, por exemplo, aqui, esse 1, ele acabou misturando com esse 350. Eu posso, da mesma maneira, transformar isso aqui numa lista não ordenada e utilizar um marcador circle. E atualizando. Então eu tenho aqui uma lista não ordenada e dentro também outra lista não ordenada. Você perceba, esse afastamento que foi dado aqui não tem nada a ver com esse afastamento que eu dei aqui. Se eu colocar isso ligado aqui, né, todo escrito no lado esquerdo, ele vai continuar com a mesma indentação. Essa indentação aqui, ela acontece, esse deslocamento horizontal ele acontece graças a essa estrutura que eu fiz. Isso é, eu tenho uma lista grande, né, que está aqui, que eu vou botar daqui até aqui, eu tenho uma lista, e dentro dessa lista eu tenho uma outra lista não ordenada. Aí então acontece essa indentação. Se eu quiser, por exemplo, criar dentro dessa lista aqui, um outro OL com um item, por exemplo, é leve mesmo. E atualizar. Então, dentro dessa bolinha, tá? Como eu coloquei aqui, ó, essa minha lista ordenada, ela está dentro dessa lista não ordenada que está dentro da primeira lista não ordenada. Então, essa pequena lista aqui, ela vai aparecer deslocada em relação à segunda lista. Então, tem aqui, ó, o deslocamento, ele está feito em relação a esse item. Esse último aqui eu vou remover, porque não tem importância para a gente dar continuidade. Vou remover esse daqui. Esses aqui eu vou deixar, mesmo que essa informação não esteja tão correta. Eu acredito que não esteja, mas vou manter dessa maneira. Então, galera, é assim que a gente trabalha com lista ordenada e lista sem ordenação, lista com marcadores. Um abraço, até mais.